Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje nós faremos a resolução deste exercício pelo método mais fácil que você já aprendeu em toda a sua vida. De salientar que este exercício nós já resolvemos, né? E usamos o método de malhas independentes. Então, se você não assistiu o vídeo, é só procurar, né? Entra no canal e procure este exercício pelo método de malhas independentes. Então tem lá a resolução usando o método de malhas independentes. E hoje nós vamos usar um método mais fácil que você já aprendeu em toda a sua vida. Então, para você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo, porque tem muita coisa boa ainda vindo por aí. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Este circuito desenhado, né? Desta forma, eu desenhei desta forma para facilitar a compreensão, né? Então temos aqui também os respectivos dados. Então nós pretendemos determinar as correntes, né? Ou seja, pretendemos determinar correntes em todos os ramos do circuito. Queremos esta corrente que passa por aqui, que nós podemos chamar da corrente total, né? E também queremos esta corrente que nós podemos chamar de corrente 1, queremos esta corrente que nós podemos chamar de corrente 2 e esta corrente que passa neste ramo aqui da resistência 3, podemos chamar de corrente 3, né? Então, este método consiste em você apenas saber, né, ter o conhecimento de associação de resistências quando estão associadas em série, o que acontece com a tensão e quando estão associadas em paralelo, também o que acontece com a tensão. Então, nós estamos a ver aqui, temos aqui essas três resistências associadas em paralelo. Então, nós vamos determinar a resistência equivalente, né? Vamos determinar a resistência equivalente. Então, quando temos três ou mais resistências associadas em paralelo, a fórmula é a seguinte: teremos 1 sobre, então, vamos chamar de resistência A, equivalente dessas três resistências. Teremos 1 sobre resistência A, isto será igual ao quê? A 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3. Então, vamos agora fazer a substituição, né? Então, aqui nós teremos 1 sobre resistência A. Resistência A é o que nós pretendemos. Então, será igual a 1 sobre resistência 1 igual a 12 mais 1 sobre resistência 2 também igual a 12. Aqui teremos mais 1 sobre resistência 3. Resistência 3 igual a 6. E agora vamos encontrar a resistência aqui. Podemos fazer MMC. Aqui vamos colocar 2. Aqui vamos colocar 1. E aqui vamos colocar 1. Então, fazendo MMC aqui, teremos 1 sobre resistência A será igual ao quê? Então, aqui nós vamos ter... vai ficar 1 mais 1, né? Mais 2 sobre... Como nós queremos igualar aqui o denominador, então aqui ficará sobre 12. Então aqui vamos fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. E aqui vamos ficar com o quê? Teremos aqui vai dar 4, né? Sobre 12. Então aqui teremos 4, resistência A será igual a 12 vezes 1, que é igual a 12. Então resistência A será igual a 12 sobre 4. Então, resistência A, isso nos dará um valor de 3 ohm. Então, este é o valor da resistência A. E agora vamos determinar a resistência equivalente do circuito. Vamos determinar a resistência equivalente. Vamos primeiro, antes, desenhar o circuito para vermos com a resistência A como que será o circuito. Então, aqui nós teremos a nossa fonte, né? Teremos aqui a nossa fonte de tensão. E aqui vamos ter a resistência A. De seguida, aqui teremos a resistência, né? R. Teremos aqui essa resistência, que é esta aqui. Então, nosso circuito fica desta forma. E agora vamos determinar a resistência equivalente do circuito. Resistência equivalente, como estamos a ver aqui, é a associação séria. Então, vamos somar aqui a resistência A mais a resistência R, né? Então aqui teremos resistência A igual a 3 mais R, que é o valor da essa resistência aqui pelos dados nos deram 12. Então aqui teremos
12 e a resistência equivalente será igual a 15, né? Será igual a 15. Será igual a 15. E agora vamos determinar a tensão total. Nós sabemos que corrente, no circuito série, corrente aqui, corrente é igual. Então, logo aqui nós sabemos que a corrente, né? Corrente, vamos escrever aqui, corrente total será igual a corrente na resistência R. Isso também será igual a corrente na resistência A, que é igual a, né? Que é igual, agora vamos determinar a corrente total. Como determinar a corrente total? Corrente total, nós vamos determinar da seguinte forma: corrente total será igual ao quê? Vamos usar a lei de Ohm, né? Vamos usar a lei de Ohm, que será igual a força eletromotriz, essa tensão, sobre a resistência equivalente entre essas duas. Então, a resistência equivalente, aqui teremos resistência equivalente. Então, aqui temos que a tensão é igual a 30, né? Pelos dados, aqui nos deram 30. E resistência equivalente 15. Então, teremos que a tensão corrente total é igual a 2 amperes. Aqui será igual a 2 amperes. Então, aqui é 2 amperes. E agora, nós vamos determinar a tensão aqui nessa resistência A. Por quê? Porque se nós formos analisar aqui, tensão na resistência A é tensão total entre esta associação em paralelo. E na associação em paralelo, a tensão é igual. Então, se nós temos a tensão na resistência A, temos a tensão na resistência 1, temos a tensão na resistência 2 e temos a tensão na resistência 3. Então, vamos fazer isso. Então, vamos ter o seguinte, que a tensão na resistência A será igual ao quê? A corrente na resistência A vezes a própria resistência A. Então, isso será igual. Corrente na resistência A é esta aqui, que é igual a 2 amperes vezes a resistência A. Resistência A, pelos dados, aliás, resistência A nós determinamos que é igual a 3. Então, aqui temos 3. Aqui será igual a 6 volts. Então, isso quer dizer que essa tensão de 6 volts, né? Tensão na resistência A é igual aqui na resistência 1, na resistência 2 e na resistência 3, porque a associação é em paralelo. Vamos escrever aqui. Tensão na resistência A, esta que nós determinamos, é igual a tensão na resistência 1. Isto também é igual a tensão na resistência 2. Isto é igual a tensão na resistência 3. E é igual a 6 volts. E por último, vamos determinar as correntes em todos os ramos. Aqui, todas essas correntes, 1, 2 e 3. Então vamos começar por determinar a corrente, né? Corrente é 1, né? Vamos começar a determinar a corrente 1, ou corrente na resistência 1. Isto será igual ao quê? A tensão na resistência 1, tensão na resistência 1 sobre a resistência 1, usando a lei de Ohm. Isto será igual. A tensão na resistência 1 é esta, de 6 sobre a resistência 1. Então, resistência 1 é igual a 12 ohms. Então, isso nos dá o valor de 0,5 amperes. E nós sabemos que na associação em paralelo, aqui como nos deparamos com a associação em paralelo aqui, nesta associação em paralelo, as correntes são diferentes, mas as tensões são iguais, né? Então, como na associação em paralelo, vamos agora determinar a corrente 2, ou seja, corrente 2 ou corrente na resistência 2, aqui neste ramo. Então, será igual ao que? A tensão na resistência 2 sobre a resistência 2. Então, isso nos dá valor de tensão 6 sobre resistência 2, também igual a 12. Então, isso será igual a 0,5 amperes. E agora vamos determinar a corrente 3, a última corrente. Corrente 3 será igual ao quê? A tensão na resistência 3 sobre a resistência 3. Então, isto será igual ao quê? A 6, que é o valor da tensão, sobre a resistência 3 também é igual a 6. Então, isto nos dá o valor de 1 amperes. E por fim, determinamos todas as correntes, né? Corrente no circuito. Temos aí a corrente 1, corrente 2, corrente 3 e a corrente total também, que nós determinamos aqui, que é igual a 2 amperes. Então, muito obrigado, né, por ter chegado até o final do vídeo. Assim concluímos com a resolução e um forte abraço para ti. Fui!